pegar uma colinha que eu fiz aqui de apresentação. Colinha. Na verdade, hoje é uma colona. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. E aí, meu mano Gustavo? Na paz? Tudo bem? Como você tá? Tudo certinho. Eu espero que vocês estejam bem também, como o Gustavo está, como eu estou. Hoje é um dia mega especial. Vocês vão entender por quê. Mas antes da gente falar de todo o processo, pausa o vídeo. Se você não está seguindo o TechSec, já siga o TechSec. Comente aqui. Encaminhe esse vídeo depois para as pessoas. Eu tenho certeza que vai inspirá-los e inspirá-las também. Gu, Muito vamos bom. aos nossos Então, apoiadores. antes de iniciar, a gente sempre celebra os nossos parceiros, né, gente? Então vamos celebrar aqui a Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E você sabia que com a Hacker Rangers você consegue comprovar a eficácia do seu programa de conscientização por meio de cyberatitudes. Elas nada mais são do que reports dos usuários de que eles têm adotado aí atitudes seguras no seu dia a dia. E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Que momento. E a gente tem também a G2 brindes personalizados. Então, para o vídeo agora, se concentra. Você aí que é gestor, que é líder, você que é pessoa física, pessoa jurídica e quer celebrar talvez memórias, né? Fazer as memórias se eternizarem, Marcar, né? com brindes personalizados. Coisas bem legais aí, tanto para os seus participantes das festas, para os seus convidados, para a galera que participa dos seus eventos. Contate a G2. Lá tem de tudo. Isso mesmo que você está pensando agora, você vai encontrar lá na G2. Então, contate a G2. Os links da Hacker Rangers e da G2 estarão aqui na descrição desse episódio. Fica a dica. E vamos para o nosso convidado. Hoje, sabe aquelas formaturas que você prepara um textinho, você tem que ler porque, né, você não vai ficar enchendo linguiça. Você tem que falar uma parada que é consolidada, vocês vão entender por quê. Então eu preparei um texto aqui, eu vou ler para vocês, para apresentar o nosso convidado, que vocês já sabem quem é, mas ele merece aqui uma apresentação que eu escrevi com muito carinho. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é uma pessoa mais do que especial. Por aqui passa diversas pessoas ao qual são mega referências, mas o nosso convidado de hoje eu anuncio com carinho, sentado na cadeira da admiração, pelo legado de construção, um cabedal de conhecimento ímpar e a humildade singular. Quem conhece sabe que eu não estou exagerando. Com formação em Ciências da Computação na Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduação na Universidade de Stanford, hoje recebemos em nossa mesa, com muita honra, o CEO e cofundador da Tempest Security, empresa líder de cibersegurança no Brasil. Antes de falar o nome dele, eu quero ler um pequeno trecho de uma matéria disponível na internet. Abre aspas. Antes mesmo de escândalos como declarações de Edward Snowden, os vazamentos de Facebook ou cyberataques à Microsoft, o nosso convidado já enxergava na segurança digital uma prioridade social. Há quase 20 anos tem feito desse problema um trampolim para escala e crescimento, mantendo a mesma curiosidade que tinha na adolescência como combustível para explorar esses diferentes territórios na internet. Senhoras e senhores, que momento. Recebam com muito carinho Cristiano Lincoln. Pô, depois de uma introdução dessa, só tenho a agradecer, né, meu amigo? Obrigado, Josu. Obrigado, Gustavo. Super feliz de estar aqui. Obrigado de verdade pelo convite, cara. Prazerzão aqui bater esse papo com vocês. Vai ser massa. Bacana, velho. Parabéns aí. Puta, a gente tá felizão aqui com a tua presença. Ah, vai ser legal, cara. Vamos Obrigado embora. pela disponibilidade. Que é isso. É verdade, Lincoln. A gente sabe como que é difícil a sua agenda. Amigo, a gente tá falando do TechSec, velho. Isso aqui é um convite irrecusável, certo? Muito massa. Que legal. Então vamos lá. Antes da gente entrar na nossa pauta, primeiro, a gente tem aqui o presente do TechSec. Muito nossos obrigado, tá parceiros vendo? também. Aí é tranquilo, a gente vem pra cá e ainda ganha presente. Muito obrigado. Aqui dos parceiros também. Tamo juntão. Vou deixar aqui. E a gente também, Lincoln, antes, de novo, tem o presente. E antes da gente entrar na nossa pauta, a gente tem um momento Fun Fact. Esse momento Fun Fact, ele tem vinheta e tudo, ele é tudo preparado. Então eu vou soltar a vinheta e você fala o seu momento Fun Fact. Tá bom, Fechou? beleza. Então vamos lá. Momento Fun Fact com Cristiano Lincoln. Tan, tararam, tan, tan.
Bom, vamos lá. O meu fun fact é que eu sou um mega geek de ficção científica, certo? Adoro ler, leio desde sempre. E ficção científica, especialmente, é uma parada que sempre me puxou, me despertou curiosidade, sempre me envolveu muito. Então eu trouxe aqui, para representar aqui, um dos meus livros, Frank Herbert, Dune, porque a gente está com o filme aí em cartaz, Que né? Então bacana. achei, pô, vou pegar Que aqui um legal. negócio que tem a ver com a época que tá aí rolando e tal. Você vê que o livro é amarelado da época que ainda tinha livro, né? O livro amarelado de 93. Então, assim, legal. todo gasto, todo lido muitas vezes, mas enfim, com muito carinho aí, só para simbolizar o gosto pelo sci-fi e aproveitando que tá aí nos cinemas agora, né? Gostou? Gostou Hã? do filme? Gostei. Gostei mais do primeiro do que do segundo. Mas, assim, de todas as representações. Esse livro, cara, é um livro difícil demais, assim, de você levar pra tela, sabe? Porque é psicodélico, é cheio de coisa, tal, visões, etc. Então é difícil pro cineasta colocar isso no papel. Esse mais novo aí do Denis Villeneuve, o cara, eu acho que acertou. Que legal, Já cara. teve Pô, uma legal época. que você trouxe isso. Isso aqui era o que eu tava lendo lá na época dos anos 90, quando eu tava vendo internet, começando a entender o que que era isso, começando a botar as asinhas pra fora. Era esse aqui que eu tava lendo. Então, fica aí de fun fact. Puta, que legal. Vocês imaginavam isso do Lincoln? Que Tá legal. aí, uma curiosidade. Uma fun fact. Ô, Lincoln, a gente aqui, eu fui imitado lá na minha empresa, cara. Tem um cara lá que ele falou assim, eu já sei como o Gus faz a primeira pergunta. Então agora eu vou tentar renovar isso. Não É muito sei defuro, como- a gente tem que colocar uma eu não exceção sei na como regra, pô. renovar. Mas, Lincoln, a gente sempre fala aqui do lado profissional das pessoas. Eu tô tentando trocar exatamente a forma que eu vou Certo. fazer essa pergunta antes. Mas fala pra gente do lado Lincoln de ser antes ali de entrar, de acessar, de ser empreendedor, de ser um profissional de cyber, de ser um profissional de segurança, de ser um hacker. Quem era o Lincoln, o que que ele estudou, como você chegou até essa área? Legal. Bom, sou de Recife, né? Já, enfim, 45 anos hoje em dia, então, assim, já tem uma estrada aí. Eu tive a sorte, assim, meu pai era professor universitário, minha mãe enfermeira, e tive a sorte de ter acesso à língua inglesa muito cedo, porque meu pai era professor, então tinha que aprender inglês. E aí ele teve uma época que a gente foi morar na Inglaterra, porque ele ia fazer o doutorado dele lá, e aí fomos toda a família juntos. Eu tinha 5 anos. E aí eu tive a sorte, né, de ter essa experiência tão novo, peguei o inglês e voltamos, eu com 10 anos, para Recife. 5 anos. Então passamos 5 anos lá, foi bastante tempo, tal, etc. Então a gente voltou lá com duas coisas muito importantes, assim, para um geek nerd daquela época, que era primeiro língua inglesa, três coisas. Primeiro língua inglesa, segundo um computador pessoal, que naquela época era assim, isso era em 91, 92, assim, então mais de 30 anos para vocês terem noção. Então era uma coisa raríssima. E terceiro, como meu pai era professor da Universidade Federal, ele tinha acesso à internet acadêmica naquela época. Não existia internet comercial no Brasil. Os primeiros provedores foram ali em 95, 96, etc. Então, naquela época, no Brasil, só tinha internet acadêmica. E aí, imagina, eu, um menino de 12, 13 anos... Filho único? Não, tinha 2 irmãos, sou mais novo. Mas dos 3, eu era o que gostava de computador, nerdzão. Aí, imagina, com computador em casa, com um tipo de acesso à internet, ainda que muito lento. Então, 1.200 bps por segundo naquela época, assim. Então você literalmente via as letrinhas aparecendo uma por uma naquela época. E ali, porra, fui apresentado à internet através desse acesso universitário que o meu pai tinha. Ele me colocava ali para fazer pesquisas e coisas do gênero, e foi ali que eu conheci esse negócio incrível chamado internet daquela época. E foi meio que ali que meio que, sabe, aquele memezinho da mind blown, assim, da cabeça explodindo. Foi mais ou menos essa a sensação, assim. Então, você pega um garoto com essa idade, naquela época, com a cabeça cheia de curiosidade, você pluga ele na internet, esse terreno que naquela época era um terreno meio anárquico, meio livre, né? Assim, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali, era uma rede totalmente acadêmica, liberdade de informação, information must be free, tinha todo um ethos ali ao redor do negócio. E ali, pô, mudou minha vida. Basicamente mudou minha vida porque mostrou que algumas fronteiras do mundo estavam começando a cair, sabe? E a internet meio que representou aquilo ali. Então foi o começo de muita coisa ali. Começo de pessoal e que depois viria a ser parte profissional também, né? Acabou meio que juntando uma coisa com a outra ali no meu caso. Ali foi um kick-off ali da coisa. Aí, enfim,
Depois entrei na faculdade, etc., né? Fiz ciência da computação na Federal. Não me formei. Então, muito obrigado por ter colocado como ciência da computação. Minha mãe vai adorar. Ela queria, né, aquele sonho de entrar com o filho na formatura e tal. Eu não fiz isso, né? Eu fui a ovelha negra da família nesse sentido. Assim, eu precisei... Eu saí da faculdade faltando 2 períodos para me formar. Por causa da empresa já. Então, já estava empreendendo, já estava com a Tempest nessa época. Já precisava vir para São Paulo para trabalhar, etc. E aí acabei não seguindo ali, não terminando o curso. Fiz quase tudo, mas efetivamente não me formei. Que curioso, legal. Não é? Eu falo legal porque, assim, tem uma história por trás. A gente já falou sobre aqui. Sempre tem exceções. Sim. E aí eu falei aqui uma vez, exceção é exceção, galera. Não queira ser sempre... Queira ser você... Mentes, né? Exatamente. Steve Jobs. Eu recomendo se formar, Cristiano tá? Mico, exatamente. Especialmente se você está faltando 2 períodos para se formar. Você já passou 4 anos e meio estudando, então, assim, completa aqueles últimos ali que vale a pena. Exato. Mas você teve um episódio falando em faculdade, universidade, que você fez uma invasão ali numa faculdade ali, você era menor ainda, né? Pelo que a gente lê aí nas notícias. E aí, teoricamente, foi um contato seu com a questão hacker ali, sem ser profissional, certo? Como que foi essa história? Cara, isso aí, assim, foi meio que parte desse contínuo de internet, né? Então, assim, a gente curiosidade tá falando... mesmo. Curiosidade, a gente tá falando aí de uma época que é quase um outro mundo hoje em dia. A gente tá falando aí de um período de 92 a 95. Então, assim, fazem 30 anos, basicamente, né? Então, assim, você imagina o que era a internet naquela época. Tudo texto, tudo preto e branco, não tinha imagem, não tinha web, não tinha nada do gênero. Eu tava ali... começando a acessar a internet através, né, do acesso do meu pai na universidade. Ele tinha acesso num servidor de VMS, que é um sistema operacional que hoje em dia, enfim, nem existe mais, mas era um mini computer naquela época. E ali eu comecei a acessar a internet, né? Comecei a acessar a internet, baixar coisas, começar a estudar, movido por curiosidade. E ali, assim, nessa época você tinha uma facilidade de acesso a textos, que também existe hoje em dia, né? Mas, assim, comecei a baixar uns textos explicando o que era um tal de sistema operacional Unix, que eu não tinha a menor ideia o que era. Eu tinha um PC em casa, meu pai tinha uma conta num VMS, e eu lia e escutava falar que um tal de Unix era o sistema operacional da internet, poderoso, etc, etc. Eu disse, putz, eu queria ter acesso a um tal de Unix como esse para ver como é que é. E aí comecei a estudar o que era, mesmo sem nunca ter tido acesso a comecei a baixar texto e ler. E comecei a ficar curioso daquilo ali. Um belo dia, por uma ocasião, eu posso explicar tecnicamente mais isso depois se vocês quiserem, mas assim, eu me vi dentro de um shell Unix, caí dentro de um shell Unix por conta ali de um erro de um sistema de acesso remoto ali que tinha, ele me colocou na conta de outra pessoa, basicamente. Eu disquei para acessar o VMS, ele me colocou dentro da conta de uma outra pessoa no Unix de forma totalmente aleatória. E aí eu lembro de ter visto aquele promptzinho, né, o hashzinho ali do Unix, e disse, putz, eu tô no Unix. Né? Tipo, uau, o que é isso aqui? Um sistema caríssimo que só tinha, né? Ninguém tinha essas coisas em casa, não existia Linux, não tinha nada disso. E eu disse, putz, eu tô no Unix, foi o meu primeiro pensamento, e depois o segundo pensamento foi, como é que eu faço para continuar dentro desse Unix? Né? Como é que para manter o meu acesso aqui? Caramba. Porque foi um negócio completamente aleatório de sorte. E ali eu já tinha estudado, lido algumas coisas sobre isso, e eu disse, putz, eu posso colocar aqui uma entrada no R-Hosts, etc, tal, e fez uma coisinha ali. E ali foi o começo dessa coisa. Então... Tudo estudo próprio, tudo estudo por estudo você próprio, mesmo. Estudo próprio. Eu literalmente não conhecia ninguém naquela época. Então, assim, tinha uns 12 para 13 anos ali, em casa, de madrugada, meus pais dormindo e eu no computador ali nerdando. Caraca. Eles, obviamente, tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo, né? Então, óbvio. E eu não existia ainda uma comunidade, nada do gênero. Eu literalmente não conhecia ninguém. Então, foi 100% exploração individual nessa época. Né? Então, foi assim que começou. E a partir dali... o movimento todo foi, ok, quero aprender mais, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e aí a coisa foi se expandindo. Né? Sempre nessa visão de... E aquela época, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre o que é igual
daquela época e o que é que mudou. Né? Sim. Mas eu acho que, assim, naquela época eram outros tempos muito mais ingênuos. Né? Perfeito. Ninguém nem sabia, literalmente não sabia o que era internet. Isso é antes da internet comercial. A internet comercial foi em 95, isso foi em 92, 93. Tá, Então, muito antes, né? muito antes, ninguém nem sabia o que era aquilo ali. Então era um ambiente assim de exploração mesmo, assim. Tipo, não tinha noção de que estou hackeando ou de que tem isso ou tem aquilo, sabe? Assim, era tipo, putz, tem acesso a esse sistema aqui, esse negócio aqui conecta nesse outro Unix. Deixa eu logar nesse outro Unix para ver o que vai. E aí você vai baixando o texto e aprendendo. E aí você começa a entender o que era a cultura de hacking e a comunidade de hacking naquela época. Né, que era muito influenciada ali pelos anos 80, começo dos anos 90, a revista Frack, enfim, tinha todo um histórico ali daquela época. Foi assim que começou, certo? Como terminou, eu posso contar depois, mas assim, foi assim que começou. E aí, depois de quanto tempo? Você volta, você está na Inglaterra, você volta para Pernambuco. Uhum. Tá na faculdade, você termina com quantos anos, mais ou menos, a faculdade? Eu fui para a Inglaterra com 5 anos, voltei com 10, e aí entrei na faculdade com 17. Então fui para Recife com 10 anos, e aí entrei na faculdade com 17 para 18 ali no vestibular. Com 22, talvez, você inicia a Tempest. Basicamente. A Tempest começou em 2000, a gente está fazendo 25 anos esse ano. Que bacana, velho. Então eu tinha ali 21 para 22 anos, exatamente. Ela começou como ela começou no Instituto de Incubação chamado César, Centro de Sim. Estudos Sistemas Avançados do Recife. É uma organização de inovação ali fundada pelo professor Silvio Meira, que hoje é conselheiro da Tempest, com muito prazer, assim, ele estava lá desde o começo. E o César ele tinha esse papel de criação de empresas e fazer coisas novas, né? E aí segurança da informação não era cibersegurança naquela época, segurança da informação estava começando ali, e o pessoal que tinha muita visão identificou que, putz, esse negócio aqui tem futuro. Né? E aí eu tinha esse histórico, já era um pouco conhecido ali na Universidade Federal por causa disso, e aí chamaram a mim, chamaram o Evandro, chamaram o Kiko, Que legal. os 3 sócios ali, e começaram. E a gente começou como, antes de ser a Tempest, ser a empresa, era o que se chama de uma unidade de negócios. E o nosso nome, a gente tinha um incrível nome de Recife Tiger Team. Ah, é? Era, exatamente. Assim. Aí Depois depois a gente mudou. Tiger Talks? Exatamente. Aí daí o RTTL, a lista da empresa, é por causa disso. Recife Tiger Team, Mesmo? -L. Tiger Talks por causa disso. Curiosidades que vocês não sabiam, hein? A hora da Legal. Tempest aí. E assim, a gente começou... Por que Recife Tiger Team, né? Primeiro tinha um puta de um bairrismo ali, porque todo recifense é muito bairrista, vocês sabem disso. Então, enfim, tinha um bairrismo ali. E Tiger Team, naquela época, era o nome dos times militares do exército americano que eram chamados para invadir as próprias bases americanas para testar a segurança. E era isso que a gente fazia, um pentest, basicamente. Era isso que a gente fazia naquela época. E a gente, Tiger Team, os caras fazem Tiger Team, a gente é de Recife, Recife Tiger Team. É genial. E aí, assim, com uns 6 meses, assim, o pessoal tirou tanto sarro da nossa cara que a gente achou melhor mudar o nome, porque o nome não ia pegar muito bem. E daí que surgiu o Tempest. E como nasce Tempest agora, já que a gente tá falando disso? Já que tá falando disso, cara, Tempest é um conjunto de tecnologias, também aqui de padrão militar americano, para fazer blindagem de equipamentos contra vazamento de radiação eletromagnética. E aí existe um padrão de você fazer blindagem de hardware que chama Tempest para isso, que é para enfim, prevenir vazamento de radiação eletromagnética. Então, hoje em dia, menos com esses monitores de LCD, mas antigamente era aquele monitor de tubo, né, o grandão, assim, o de CRT, e aquilo ali vaza muita energia, vaza muita radiação. Então, se você aponta uma antena para aquele negócio, tipo assim, do outro lado da rua, você consegue reconstruir o que está na tela. E aí você blinda o monitor, ou o teclado, ou o hardware para evitar esses vazamentos. Aí a gente achou o nome legal e botou Tempest por causa disso. Muito foda. Cara, Você sabia? Muito bom. Já comenta aí se Muito você bom. sabia. É uma empresa que eu tenho muito respeito, cara. Parabéns aí pela cultura e etc. Mas a gente gosta de falar de empreendedorismo aqui, Lincoln. Fala pra gente dos principais desafios ali nesse início, uma pessoa super nova, cara, empreendendo no mercado super novo, talvez inexistente no Brasil. Quais foram os principais desafios que você teve para empreender em segurança da informação? Pessoa do Nordeste, né? Legal. Pra São É, Paulo. exatamente, assim, né? Exatamente. Não é o
o Padrão. estereótipo padrão, né? Exatamente. Então, cara, assim, várias coisas, assim. Bom, primeiro, eu acho que, assim, é você achar as pessoas certas, para começar. E aí, assim, eu tive muita sorte, assim. Eu não fundei a Tempest sozinho, eu fundei ela com o Evandro e com o Marco Carnu, Kiko. Então, assim, essa junção dos três ali deu uma liga, uma fórmula muito boa, assim. Então, eu era o mais novo da turma, Evandro era a cabeça experiente, né? Vocês sabem como é Evandro, né? Sim, Então, sim. enfim, o adulto na sala, né? Muito bem, mano. Era o Evandro naquela época e cada um de nós tinha um background diferente. Então, eu tinha esse background ali com 20 e poucos anos, mas com essa experiência aí de internet, de segurança, etc. O Kiko era um sysadmin com formação em matemática, assim, uma cabeça brilhante de engenharia, de hardware, de sistemas e tudo mais. E o Evandro estava fazendo mestrado, né, em computação naquela época. E o Evandro, assim, além dele entender de cyber, ele é um apaixonado por história, história militar, história de guerras, coisas que acabam tendo uma relação com o que a gente faz, né? Porque você tem uma ameaça, você tem um adversário, né? Você tem esse jogo de gato e rato. Sim. Então essa combinação aí dos três perfis, acho que foi a primeira coisa, assim, muito feliz. A gente já sabia, assim, estava claro pra gente que esse negócio de internet ia ser grande. Lembrando, isso era em 2000, então isso era antes do Google ser o Google. Porque a gente Muito louco. é muito louco, cara, isso assim. Eu olho pra trás hoje em dia e assim, putz grila, muito tempo, Foi, assim, 25 muito anos, tempo. é muito tempo. Como você comentou, assim, o mercado no Brasil era quase que inexistente. A única empresa de segurança que eu conhecia naquela época era a Módulo, do Rio de Janeiro, que foi uma empresa assim, fundacional do mercado ali na época, formou muita gente e tal, etc. No Nordeste, obviamente, não tinha nenhum, em Recife muito menos, né? E a gente estava no começo da coisa. A gente já sabia que esse negócio de internet ia estourar e que segurança seria importante. Então, assim, a gente sempre, desde o começo, a gente achava, putz, isso aqui, o que a gente está vendo, o resto do mundo vai ver, sabe? Assim, que esse negócio aqui é importante, que isso aqui vai ser a base da comunicação da sociedade e que tem um monte de problema de segurança dentro do negócio e no uso do negócio, assim, isso estava claro para a gente desde aquela época e boa parte do começo da empresa era a gente conscientizando Uhum. e tentando trazer essa visibilidade, né? Tipo de, isso aqui é um problema, a gente pode trabalhar com isso, etc. Então, esse aspecto assim de você empreender num negócio tão novo, desculpa, você tem que estar muito, você tem que ter um conhecimento da coisa que te dá uma confiança de que aquilo vai, enfim, ser importante, que vai virar, que vai ter mercado para aquilo de alguma forma. Depois disso, aí você tem todas as dificuldades de qualquer empreendedor, né? De você montar uma padaria ou montar uma empresa de segurança são as mesmas dificuldades. Como é que você sai do zero? Como é que você consegue os mesmos clientes? Como é que você garante consistência? Como é que você forma gente? Como mantém, né? Como manter isso, né? Como é que você arruma capital e dinheiro para financiar o negócio? E assim, aqui a gente começou a empresa dentro do César, que era essa incubadora que eu comentei, e ela dava esse suporte no começo, né? Hoje em dia você tem aceleradores, né? Enfim, startups, Sim, etc. sim. Naquela época, uma startup passava 3 anos na incubação, 2 anos na incubação. Hoje em dia são 3 meses, né? Porque você tem muito mais, enfim, acesso às coisas. Naquela época era muito mais tempo. Então, assim, o lado de negócio foi suportado pelo César no começo. Então, os primeiros 2, 3 anos da empresa, a gente se focava apenas no que a gente sabia muito bem, que era a parte de segurança, era em como, enfim, trabalhar com isso, como formar a gente com isso, né? As pessoas que a gente foi contratando, a gente foi formando, porque não existia curso disso na época. Mas sempre a fonte era do César ali. Sempre era da região ali, ou seja, da faculdade de Ciências da Federal. Computação, da Federal, ali da região, algumas pessoas que não eram formadas, mas que a gente conhecia. Todo começo de empresa é meio que um olho aqui, putz, esse cara aqui, né, conhece, A saca, comunidade ali. a comunidade Sim. ali, né, assim, as pessoas têm que apostar, porque assim, no começo você não tem nenhum motivo para vir trabalhar numa empresa de 3 malucos que nunca abriram um negócio, sabe, assim, todos os motivos para não fazer nada, e o que a gente usou ali foi brilho no olho. Você tem que ter brilho no olho e dizer, cara, vamos lá, esse negócio aqui, pô, tem futuro, dá para fazer, vamos lá e tal, etc. E essa energia de brilho no olho, do tipo, porra, dá para fazer e tal,
é o que precisa para empreender até hoje, assim. Uhum. Você perguntou de de porquê, né? Assim, muito da gente no começo, de por que abrir uma empresa de cyber, é porque era a única forma da gente trabalhar com isso. Não tinha emprego de cyber naquela época. Não tinha. Não tinha security officer. No máximo, você era um admin de TI ou você era engenheiro de software. Eram essas duas caminhos que tinha, mas não existia a função segurança, não existia a trilha de carreira de segurança naquela época. Então, se a gente quisesse trabalhar com o que a gente gostava, a gente tinha que montar uma empresa, porque também não tinha nenhuma empresa na região que a gente estava. E aí, assim, Que legal, cara. aquela meio que a loucura de não saber o quão difícil que é. Se eu soubesse o quão difícil que era, eu nunca teria nem começado. Se você perguntar isso para quase todo empreendedor, ele vai dizer a mesma coisa. Pô, eu não tinha noção de como era difícil, mas aí já estava lá no meio, eu tive que sair do outro lado e sair. Que legal. Então, assim, faz parte isso, assim, você tem que ir na base da garra mesmo, com a confiança de que você vai sair do outro lado, às vezes sai, às vezes não sai, mas você não tem como saber no começo. Então, assim, a motivação da gente era trabalhar com um assunto que a gente gostava. E que pra gente conseguir fazer isso sem ter que mudar de cidade ou de país, a gente tinha que abrir uma empresa. Então, meio que puxou a partir daí. E eu sinto que vocês movimentaram essa cena no próprio estado ali, né? Sim, Porque sim. tem muita gente muito boa de lá, cara. E que É. tem, de certa forma, uma conexão ou ligação com a Tempest, ou com alguém que trabalha na Tempest. Isso é um ótimo ponto, Gustavo, assim, porque eu sou da teoria de que, assim, tem gente boa em tudo que é lugar, o que não tem, às vezes, é oportunidade ou uma massa crítica para a pessoa conseguir trabalhar com aquilo ou se desenvolver naquilo. Então, assim, como a gente teve essa iniciativa de começar uma empresa com isso, a gente conseguiu começar a conversar com as pessoas, trazer gente, formar gente, circular ali na região. Então, assim, a gente começou a ser um certo tipo de um centro de gravidade ali para quem gostava do assunto na região. Sim. Então, tipo, pô, você gosta de segurança? Já ouviu falar nesse negócio? Sabia que tem uma empresa de segurança aqui em Recife, lá no César? Pô, que legal, não sei o quê. Então, isso vai sendo um atrator para aquilo ali. Se a empresa tivesse nascido em Fortaleza ou no Mato Grosso, essas pessoas que tinham essa capacidade, tinham esse interesse ali na região, talvez não tivessem tido uma rampa, uma conexão ali que catalisasse, né, o desenvolvimento delas nisso. Então, eu acho que é muito isso, assim, de você... gente boa tem em tudo que é lugar, agora você tem que ter esses catalisadores. E eu acho que a Tempest serviu como um catalisador para a cena ali de Recife. Assim, eu lembro de uma vez que apareceram lá na Tempest, a gente estava lá no César, aí apareceram lá 4 moleques, assim, sei lá. A gente era moleque e os caras eram mais moleques que a gente, né? Eu tinha 23 lá, apareceu um menino com 18, 19. Uhum. E aí os caras, tipo, pô, a gente gosta de segurança, a gente veio aqui, não sei quem trouxe eles pra lá, a gente queria conhecer a Tempest e tal. Aí a gente foi lá, passou a tarde toda com eles, tal. Eu não lembro quem era a quarta pessoa, mas um dos 3 era o Gustavo Monteiro, Ele falou isso. que hoje em dia, né, depois tocou o SOC da Tempest, depois a Laume, agora tá no Serasa, etc, etc. Um outro era o Júlio Forte, da Blaze, Uhum. também tava ali, não sei o quê. Um terceiro era Marcos, que a gente chamava ele de Slávio, que era o apelido dele. Né? Naquela época a gente tinha muito apelido, hoje em dia mais não, mas naquela época a gente tinha muito, há 25 anos atrás. Que também foi trabalhar em cyber, depois saiu do país, hoje em dia está em Amsterdã fazendo pentest para alguma empresa top aí de coisa. Então, assim, dos 4 que apareceram ali, 3 entraram em cyber e desenvolveram carreiras nisso, etc. Ou seja, às vezes é só isso, às vezes é só você... Assim, se eles não tivessem encontrado com a gente e tal, depois seriam outras coisas, teriam tido tão sucesso quanto. Mas, assim, às vezes é só você ter essa conexão, esse catalisador que viabiliza alguma coisa, que viabiliza outra, tal, e a coisa vai. Então, é um negócio que eu fico contente, assim, de saber que a gente teve um pouquinho de impacto ali, um pinguinho de impacto ali que se espalhou. É muito legal esse negócio de viabilizar, né? Porque o quanto de fruto que isso dá, Lincoln, assim, é surreal. Eu imagino a sua cabeça, do Evandro, do Kiko, quando algo nem existe e você acredita naquilo, faz acontecer. E é legal essa pergunta do Gustavo falando de que você segmenta ali por região, porque
o nome ficou muito grande a nível Brasil. Eu tô falando isso porque eu lembro que eu conheci o nome da empresa por uma outra pessoa dentro de uma outra empresa que tinha o sonho de ir pra Tempest. Porque Uhum. o nível técnico é muito... A galera lá é muito foda e tal. E só se falava isso naquela roda dentro daquela empresa, de uma outra empresa. E aí eu comecei a pesquisar, eu não conhecia na época. Pô, velho, eu vou trabalhar nessa empresa aí, velho. Conhece agora. Mas você em algum momento pensou, Lincoln, que tomaria essa proporção que abrangeria... estaria como é hoje, vai hoje? Não. Né? Não. Veja, você tem que fazer sem saber que vai dar certo. Entendeu? Assim, com quase tudo na vida, assim, você não tem como saber. Você não tem como saber se um casamento vai dar certo, você não tem como saber se uma empresa vai dar certo, não tem como saber. Você tem que estar nisso pelo dia a dia, de uma forma ou de outra. Assim, o dia a dia, cultivar um negócio, e o dia a dia é que tem que te motivar. É claro que, pô, todo mundo tem sonho, todo mundo tem ambição, todo mundo quer chegar em algum lugar e tudo mais, mas certeza não tem, então você não pode se garantir, digamos assim, numa certeza. E assim, empresa no Brasil é difícil, cara, assim, fazer ela girar, crescer, etc. Então, assim, a gente já quase morreu, putz, umas 3 ou 4 vezes, assim. Hoje em dia tá ótimo, mas assim, a gente já quase morreu mesmo, assim, quase que foi a falência lá naquele começo, pô, uns 3 ou 4 vezes, assim. É tudo muito frágil no começo, assim, empresa, especialmente no Brasil, é muito frágil. Vocês estão aqui com um projeto TechSec, pô, hoje em dia tá bem, tá rodando, tem tração, é conhecido no mercado, mas se nos primeiros 6 meses ali vocês não tivessem persistido e, pô, né, pensado, dado energia, dado carinho, dado atenção no negócio, sem saber que vai dar certo, vocês não estariam aqui hoje. Né? Então é um negócio assim que você precisa ir cultivando no dia a dia, sem saber que vai dar certo, e assim, você tem que ser automotivado para esse negócio. Assim, tem que ser importante para você, independente de uma validação externa. Independente, tipo, vou fazer sucesso um dia, as pessoas do mercado vão me conhecer, ou vão me contratar, etc. Tem que ser independente disso, porque você não sabe se isso vai acontecer ou não. Né? E, na realidade, você andar no dia a dia e fazer a coisa ali acontecer no dia a dia é que faz isso acontecer, mas você não tem essa relação direta. Né? Então, não, eu nunca imaginei que chegaria ao tamanho que chegou e que a gente faria tanta coisa interessante. Assim. O impacto que causa, né? Assim, a gente já fez muita coisa interessante nesses últimos 25 anos. Assim, aqui no Brasil, fora do Brasil. Foi um caminho aí bem Eu acho que culturalmente, assim, na minha vida, a Tempest ela tem um certo impacto ali. Eu entrei na área na Tempest. E aí eu tenho até uma história para contar, né? Eu tava pensando nisso em casa. O meu primeiro dia de trabalho, meu pai falou assim, ó, vai de social. Meu pai sempre foi formão. Vai de social. Eu falei, caramba, vou de social, velho. Cheguei na Tempest, velho, o Evandro tava de chinelo. A galera tudo rindo assim de mim. Eu falei, puta que pariu, pai. Não acredito que você fez isso. Mas é uma cultura, assim, fantástica. Então, parabéns por trazer isso até mesmo para São Paulo, um lugar que é muito formal, né? Ainda mais nessa época. Eu acho, cara, assim, aliás, primeiro uma coisa, assim, que vocês não têm noção é de como algo como isso que você falou é algo que faz a gente, assim, ter que prestar atenção no que é importante, sabe? Então, assim, quando alguém de fora fala algo que você falou, pô, né, eu pensei em trabalhar ali, sonhei, ou, né, etc, fez um impacto, fez uma diferença de alguma forma na minha vida ou na minha carreira, isso me puxa um senso de responsabilidade, sabe, assim, porque, assim, isso quer dizer que a gente precisa manter esse negócio nessa pegada para continuar a ter isso. Né? E, assim, uma coisa que você aprende com empresa é que, tem altos e baixos, né, são 25 anos e tal, então é um trabalho de todo dia. Às vezes você está bem, está tudo ótimo, às vezes você não está tão bem, você precisa se esforçar para melhorar. Então, quando eu escuto um negócio como esse, que, obrigado por sinal, assim, tipo, de verdade mesmo, assim, isso é um tipo de recompensa ou de reconhecimento que não tem valor, literalmente, assim, não é cifra, não é nada, mas isso aí que vocês comentaram, esse intangível aí, isso tem um puta de um valor para um empreendedor como eu, ou para Evandro, para as pessoas que fizeram e que fazem a empresa, e que, por outro lado, puxa uma obrigação também. Né? Quer dizer que, onde a gente não está bem, a gente precisa melhorar, onde a gente está bem, a gente precisa melhorar também,
porque, assim, é isso que vai puxar a próxima geração daqui a 10 anos, de querer estar lá. De identificar, putz, o pessoal na Tempest está fazendo uma pesquisa legal, ou sei lá o quê, não sei o quê, eu queria trabalhar lá. Eu quero que, pô, o menino ou a menina daqui a 5, 10 anos interessado nisso, tenha esse tipo de visão. Bacana. E aí, para ter isso, você tem que estar isso todo dia, assim. Então, pô, obrigado. Não, que isso, é um agradecimento mesmo, cara. Conheci pessoas muito especiais lá. A gente legal. sempre conseguiu, assim, a gente sempre tentou ter uma visão de longo prazo, assim, sabe? De não ser imediatista, de não procurar o curto prazo ali nos clientes, no trabalho técnico e até na relação com as pessoas dentro da empresa, assim. A gente procura, de fato, criar um ambiente, assim, que as pessoas se sintam à vontade, que as pessoas, né, queiram estar. À medida que a empresa vai crescendo, isso vai ficando mais difícil. A gente está com, sei lá, 500, 600 pessoas hoje. Com 50 pessoas isso é muito mais fácil. Mas a filosofia tem que ser a mesma. De um jeito ou de outro, a filosofia tem que ser a mesma. Muito legal, muito legal. Ô Lincoln, tem uma pergunta aqui que é importante. Você falou muito dessa questão do passado, você via no passado que a gente tinha muito futuro, tinha muito mercado para frente. E aí você foi desenvolvendo ali o trabalho, enfim, a gente já falou do sucesso que é. Mas o ponto veio a pandemia. E aí a pandemia foi um momento que muitas empresas se chocaram. Algumas quebraram, vamos dizer assim, outras tiveram que correr atrás porque precisaram se adaptar ao trabalho remoto, toda a parte de infraestrutura com relação à tecnologia e segurança. Uhum. E aí o que eu queria te perguntar com relação a esse ponto? Como que você vê, agora que a gente já superou a pandemia, cibersegurança para frente? Uhum. Porque muitas empresas parece que se acomodaram, pô, agora a gente já está legal, já está tudo certo. A gente chegou no pico, no topo da montanha, vamos dizer assim, ou a gente ainda está subindo, tem muito mercado ainda para a gente continuar subindo e começar a descida. Atrás dessa montanha tem uma outra montanha 5 vezes maior, assim, a verdade é essa. Tem uma Cordilheira dos Andes aí inteira em termos de mercado, assim. Cara, a Tempest tem 25 anos, a gente está fazendo 25 anos esse ano, e a verdade, pessoal, é que a indústria da gente, o mercado da gente de cibersegurança, ele está agora, que está começando a rampar. Assim, a verdade é essa, a gente está na adolescência do mercado de cibersegurança. Assim, a pandemia foi uma grande aceleradora e catalisadora desse processo. Assim, tem um antes e um depois. A pandemia foi quando quem não estava acordado para o problema acordou, né? Quem não estava preparado percebeu que tinha que se preparar. E assim, por mais que já tenha passado a fase aguda ali de pandemia, a aceleração, assim, deu uma acelerada durante aquele período e essa velocidade, ela continua. Se você olha em termos de mercado, enfim, um professor universitário na área de economia, esqueci o nome dele, é Porter Parker, enfim, que ele fala de como as tecnologias são adotadas na sociedade. Ele diz que, olha, ela sempre começa meio que num padrão que primeiro quem entra naquilo ali é o pessoal que é visionário, são os early adopters, né, o pessoal que está exposto ali ao problema de alguma forma, mas é uma parcela muito pequena da população e do mercado. E em determinado momento, o mercado de massa começa a entrar. Então, o que é isso? Empresas que nunca se preocuparam com o assunto começam a se preocupar com o assunto e começam a investir. E aí é o que se chama de early majority, né? Que é o pedaço de maior crescimento do mercado, é a fase em que as empresas estão investindo, as pessoas estão se interessando e tudo mais. Eu acho que a gente está agora, sei lá, da pandemia para cá, entrando nesse early majority, que é a parte... Até então a gente via numa curva assim, agora a gente está fazendo assim, ó. E começando assim um processo que, na minha visão, vai durar até 2030 e poucos, em que o assunto de cyber, assim, vai tocar quem nunca tinha sido tocado antes. Né? Então, se você olha o desenvolvimento do mercado brasileiro, quem começou a investir nisso primeiro foram os grandes bancos, né? Banco de varejo, enfim, fraude, etc, etc. E o que está acontecendo agora? Putz, a farmácia está vendo que precisa investir nisso, o hotel está vendo que precisa investir nisso, a escola de segundo grau está vendo que precisa fazer alguma coisa de cyber. Então, assim, eu enxergo que
a gente está só começando. Assim, o mercado de cyber está só começando. É como se a gente estivesse com 16, 17 anos, saindo da adolescência, indo para a maioridade e Sim. tem todo uns 10, 12 anos aí de muito trabalho pela frente. Então, isso quer dizer que mais empresas vão investir em soluções de cibersegurança do que investiam antes. Isso quer dizer que mais pessoas, vai ter mais espaço para profissionais da área Sim. se formarem em cibersegurança. Então, assim, para quem está procurando uma opção de carreira, é uma excelente opção, mesmo que você não tenha base técnica. Eu acho que a gente pode falar disso depois. Acho que a carreira de cyber está aberta a vários perfis, não apenas os perfis de tecnologia. E é uma fase em que o assunto vai tocar as vidas da gente como pessoa física. A gente já vê isso nos grupos de WhatsApp da família, né, dos Exatamente. amigos. Pô, de vez em quando alguém posta lá, fui fraudado, golpe novo, etc. É. O assunto está indo para a sociedade civil e vai aumentar cada vez mais. A assim. palavra hacker tá na boca do povo, né? Cara, virou mainstream. Assim. Eu tenho, meu filho de 9 anos, ele sabe o que é um hacker. Assim, eu com 9 anos tinha a menor ideia o que era um hacker. E a gente falou aqui, o hacker não quer ser chamado de hacker, mano. É, verdade. A palavra foi ressignificada agora, né? Exato. Enfim, então é um negócio que, assim, eu realmente acho que a coisa toda tá no começo. Tá só começando, assim. Vai vir mais demanda, mais ataques, mais necessidade de profissionais e mais impacto na vida das pessoas, assim, de dia a dia. Eu acho que tem várias montanhas aí. Muito legal essa leitura de oportunidades. Isso, E muita. E até aproveitando, já que você falou de perfis de pessoas, a gente já pode até fazer um gancho com isso daí, porque é importante a gente ver, pós-pandemia também, uma migração diária de pessoas, enfim, de uma forma gigante, para tecnologia, para cyber, enfim, de forma diversas aí. Você até comentou, eu até ouvi no Mente Binária, abraço Mercedes, você comentou, Vocês. você fez ciência da computação, Evandro, Estatística e Kiko matemática. e aí ele falou muito super bem pontuado lá que pô, ninguém fez segurança, ninguém fez cyber. Era perfis ali teoricamente totalmente diferentes, mas hoje a gente tem outros perfis também, Lincoln. Isso. Qual que é a necessidade desses outros perfis para cyber? Cara, acho que esse é um ótimo ponto e eu acho que isso é uma mega oportunidade e eu acho que é uma mudança cultural que o nosso mercado precisa ter. É um mercado que começou, obviamente, de fontes técnicas. O problema técnico de cibersegurança é o core da coisa, Sim. mas o que acontece quando você traz esse problema técnico, sei lá, um estouro de um buffer dentro de um software XYZ, é um problema técnico. Mas quando você traz isso para o contexto de uma organização, de uma empresa, o problema da empresa não é técnico, o problema da empresa é de negócio. Né? Como é que eu evito que minha operação pare, como é que eu evito que meu dado vaze, como é que eu evito que meu cliente seja fraudado. E quando você vai para esse tipo de problema, você tem sim, claro, um aspecto técnico daquilo ali, mas você tem vários outros aspectos. E que, se você olha a maioria dos perfis do nosso mercado, a maioria tem formação técnica em segurança. Sim. Então, muitas vezes, a gente acaba privilegiando o lado técnico do problema em detrimento dos outros lados do problema, que são tão, em alguns casos, mais importantes do que o problema técnico em si. Então, por exemplo, o problema de comunicação. Como é que você convence alguém a gastar milhares ou milhões de reais para um problema de segurança? Você tem que saber se comunicar, você tem que saber convencer, você tem que saber traduzir o que é um problema extremamente técnico, sei lá, um SQL injection numa aplicação XPTO, etc., para algo que alguém que não é da área vai dizer, putz, isso aqui é importante, eu preciso tomar uma ação, essa ação é mais importante do que eu fazer outras coisas com o meu tempo, com o meu dinheiro, para eu resolver o problema. Problema de comunicação. Né? Você tem um problema de gestão disso. Como é que, putz, assim, toda empresa tem riscos, toda empresa tem problemas. Né? Como é que eu priorizo o que é mais importante? Como é que eu aloco o dinheiro, o tempo das pessoas para resolver o que é mais importante? É um problema de gestão. Né? Problema de cultura de cibersegurança, que tem tudo a ver com conscientização, com prática de desenvolvimento, né? Desenvolvimento seguro. A gente está falando de cultura. A cultura é a forma como as pessoas agem, a forma como as pessoas Lida se com aquilo, comportam. né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que agora conseguir fazer mudança de cultura para atingir um objetivo de cyber. É um problema totalmente diferente do meu problema técnico de SQL injection.
Aí você leva isso para um aspecto nacional, questão de geopolítica. Né? Putz, assim, é um tema que é um tema de guerra hoje em dia. Né? Você fala de regulamentação como LGPD, como GDPR. Né? Você tem uma questão jurídica fortíssima envolvida. Então, um problema que começa como um problema técnico, que, putz, eu preciso ser da área de computação ou de matemática ou sei lá o que para ter ali o ferramental para isso, beleza, isso continua sendo uma linha de carreira super relevante, super importante, não vai faltar mercado para isso, mas o mercado abriu um monte de outras frentes que não são técnicos, que obviamente você vai precisar ter contato com a tecnologia, Sim. entender o problema minimamente, entender a implicação daquilo ali, mas o perfil não é um perfil técnico, é um perfil de comunicação, de convencimento, de gestão, de jurídico, de diplomacia. Você tem outros perfis aí e que muitas vezes é a parte que falta para você efetivamente resolver o problema. Né? Então, assim, esse podcast aqui é muito visto pelo nosso mercado. Né? Sim. Quantas vezes aqui você, como alguém, né, que é da área, você sabe que tem um problema de segurança, mas o teu chefe, o teu conselho, o teu comitê não libera o dinheiro para você resolver isso, não dá importância. Isso é um problema de comunicação. Um problema de comunicação, de entendimento do negócio, de você conseguir dizer, olha, isso aqui é importante por causa disso, dessa forma a gente vai... Então, veja que você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo sobre como resolver uma falha de SQL Injection numa aplicação. Mas se você não convencer um determinado conjunto de pessoas de que aquilo é o mais importante para ser feito naquele, você não vai resolver o problema vai continuar em aberto. Então, o que eu vejo é que, pelo histórico do nosso mercado, a maioria dos perfis do nosso mercado são da área de tecnologia, beleza, faz sentido, mas eu acho que tem muito espaço para outros perfis. E eu acho, em particular, que o pessoal que for da área técnica, mas tiver uma facilidade de comunicação ou quiser desenvolver isso, cara, sua carreira vai deslanchar. Voa. Assim, de verdade, um grande gap em todas as empresas do mercado, na Tempest, nos bancos, nos concorrentes, em todo mundo, é gente que entenda de cyber e que consiga traduzir isso para as pessoas, em termos de comunicação. Esse assim, quando você acha esse perfil, é um perfil extremamente raro e extremamente valioso. Extremamente valioso. Então, eu acho que tem muitas possibilidades aí hoje em dia. Uma das pessoas com quem eu tenho assim, algumas das conversas mais interessantes sobre cibersegurança ao longo do tempo era diplomata, o outro era ex-agente do FBI, Sim. sabe? Assim, umas coisas assim que você não diria. Isso é até um ponto interessante, tá? Para pegar essa coisa do perfil. Uma coisa que é essencial na área da gente é que, além de ser um problema técnico, você também está sempre lidando com uma ameaça, com um adversário, com alguém que está querendo hackear, entrar, invadir, vazar, seja lá o que for. Ou seja, não é puramente um problema técnico. É um problema, assim, você tem uma pessoa do outro lado da mesa que se você vai para cá, ela vai para lá. Se você levanta uma parede, ela vai tentar cavar embaixo da parede. Você sabe bem o que é isso, é o seu trabalho, né, de defesa disso. Tem sempre alguém do outro lado que está ali se adaptando o tempo todo, uma ameaça, um adversário, seja lá o que for. E muito de como você torna cyber efetivo tem a ver com entender como essa ameaça opera, como esse adversário opera. E aí tem todo o campo de Threat Intelligence que tem a ver com isso. Né? Ou seja, quais são as ferramentas que são usadas, quais são as táticas, quais são as técnicas, os procedimentos, etc, etc. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que muita gente que é da área técnica de TI tem dificuldade de entender a ação da ameaça porque foca apenas no problema técnico. E quando você coloca o seu olhar para a ameaça, que é algo que a gente faz muito em Threat Intelligence, você começa a ver toda uma dimensão humana, social, econômica. Comportamento, exatamente. Então, você tem mercados underground, que são mercados. Então, tem compradores, tem vendedores, tem um supply chain do crime. Né? Você tem ali todo um ecossistema de ações, de pessoas e tal. E, muitas vezes, a forma mais eficaz de você resolver o problema nem é você atuar no problema técnico, e sim você atuar no comportamento da ameaça. Eu vou implementar aqui um conjunto de coisas de modo que esse tipo de crime não é mais econômico para esse perfil de atacante. Sim. Então quer dizer que ele vai ir para outro lugar.
E isso não é um conhecimento técnico, isso é um conhecimento de gente, de ameaça, de adversário, etc. Então, por isso que quando você olha nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, em mercados mais maduros, tem muita gente dessa área de investigação mais qualificada que está vindo para a cyber, não porque entende o aspecto técnico, mas porque entende o aspecto da ameaça. E que entende, putz, eu vou monitorar a ação desse tipo de grupo de ransomware aqui, vou entender como é que os caras operam, vou entender como é que eles lavam o dinheiro, vou entender que tipo de vítima que eles escolhem. E ele traz esse tipo de mindset para o problema, ao invés de trazer para um mindset técnico. Então, assim, várias das conversas mais interessantes que eu já tive sobre cyber, muitas delas não foram com o pessoal de cyber. Diplomata, investigador do FBI, cientista, sei lá, várias coisas. E tem essa Muito parada do legal. comportamento humano quando a gente fala. O Mitnick falava isso, né? A gente não precisa ser técnico para praticar muitas vezes essa engenharia social, né? Exatamente. Então ele Exatamente. conseguia muitas coisas através, talvez, de lábia, conversa. É isso e aí. etc. E é um dos vetores de ataque que continua funcionando e vai funcionar para sempre. Porque, assim, todas as vulnerabilidades humanas a gente vai continuar a ter, certo? É. De cair num golpe, de entrar numa lábia, de estar desprevenido ali numa ação. São todas coisas que exploram não uma falha técnica apenas, né, ou às vezes não apenas, e sim um comportamento humano. Então é algo que daqui a 15 anos você vai ter problema de comportamento humano. Hoje você tem, há 20 anos atrás você também tinha. É uma das Vai se poucas coisas manter, que né? não mudou. É, Assim, exatamente. as pessoas continuam, pô, escolhendo senha fraca, as pessoas continuam Isso. confiando em quem não deveriam. Assim, muita coisa mudou. Algumas coisas não mudaram. Não mudaram. E como que você vê, você citou agora há pouco essa curva de crescimento, que hoje segurança é uma adolescente, talvez. E hoje a gente talvez tenha uma outra adolescente em paralelo aí, que é a inteligência artificial, que hoje já está muito popular. Como que você está vendo esse avanço? Te espanta do ponto de vista de segurança? Como você vê a inteligência artificial? Cara, eu vejo a inteligência artificial como um catalisador e um acelerador, tanto para o lado da insegurança quanto para o lado da segurança, certo? Então, assim, existe uma frase eu acho que é do Schneier, do Bruce Schneier, que diz que se você acha que tecnologia vai resolver os seus problemas de segurança, você não conhece de tecnologia e você não conhece seus problemas de segurança. Ou seja, não existe bala de prata, não existe solução mágica, não é a inteligência artificial que vai resolver as questões de cibersegurança como campo, né? Ela vai mudar e muito a área de atuação nossa. Sim. Eu acho que para melhor. Certo? Eu vejo de forma extremamente positiva tudo que está sendo feito em inteligência artificial. Eu não acho que isso vai acabar com o emprego, com nada do gênero. Pelo contrário, eu acho que vai gerar mais emprego, mais trabalho. Pessoas que hoje em dia não fazem cyber, na hora que inteligência artificial facilitar um trabalho de cyber, quer dizer que mais pessoas vão passar a fazer. Então, eu vejo de forma extremamente positiva no big picture. E aí eu acho... Tem alguns pontos aqui. A pergunta, pô, dá para passar uma hora só falando disso. Primeiro, assim, o pessoal coloca muito essa questão de mas putz, com o ChatGPT as pessoas vão poder fazer um phishing muito melhor e com português ótimo e com frases, etc, etc, e aí vai acabar o mundo e tudo mais. Ok, sim, assim, inteligência artificial é uma ferramenta, ela é transformacional, mas é uma tecnologia fundacional, você vai usá-la para tudo. Então, assim, o atacante vai usar a inteligência artificial? Vai. O defensor também vai usar a inteligência artificial, assim como já usa. Então, assim, o jogo de gato e rato não vai parar. Ele vai ficar mais rápido. Um ciclo ali que demorava, sei lá, tinha hora que o rato estava, sei lá, 3 meses na frente, agora ele vai estar um pouco mais à frente. Mas aí, quando você traz isso, a tecnologia para a defesa, reacelera. Então, o jogo de gato e rato não vai mudar. Do mesmo jeito que você pode usar uma LLM para escrever e-mails de phishing melhor, você pode colocar isso dentro do teu servidor de e-mail ou dentro do teu cliente de e-mail para identificar melhor phishings ou coisas do gênero. Então, é uma tecnologia que vai ser usada para ambos os lados. Eu acho que ela vai causar um crescimento ainda maior do que a gente faz. E eu acho que ela vai abrir fronteiras novas, assim. Então, se você olha em termos de fronteiras novas para cyber, agora falando do ponto de vista técnico, eu acho que tem 2 fronteiras aí super interessantes que vão crescer muito nos próximos 5, 10 anos. Uma é segurança de sistemas de inteligência artificial.
Perfeito. que já está acontecendo, né? Prompt injection, né? Enfim, coisas do gênero para você, né, manipular ali a LLM, te dar uma resposta que talvez esteja fora do esquadro, fora do treinamento dela, Sim. né, para vazar uma informação. Então você tem todo um campo enorme de pesquisas sobre pesquisas sobre segurança de inteligência artificial. Como é que eu hackeio uma inteligência artificial? Como é que eu manipulo uma? Será que eu posso colocar um tipo de dado malicioso nos dados de treinamento da inteligência artificial, e se eu fizer isso, ela vai ser treinada de um jeito que me beneficia lá na frente? A portinha aberta. Uma portinha aberta de alguma forma, ou putz, ela soltou mais informação do que deveria. É uma área de pesquisa completamente nova e que é super interessante e que vai ter muita aplicação. Então, você olha inteligência artificial para cyber, tem muita coisa. Uma outra, que eu também sou fã, tem a ver com criptomoedas. Então, você tem todo um novo modelo ali de contratos, smart contracts, né, de movimentação de valor, muito lastreado em criptografia, mas não apenas. Você tem, né, teoria dos jogos, você tem um monte de coisa ali interessante. E, putz, se você acompanha o mercado de cripto, você vê que tem um monte de problemas de segurança também. E quando você tem um problema de segurança numa moeda, numa criptomoeda, cara, assim, são milhões e bilhões sendo roubados, sendo perdidos, etc. Despejados, né? Exatamente. Então, assim, e aqui também você tem toda uma área de pesquisa super rica, né? Como é que você manipula um pool de liquidez? Como é que você, faz uma subversão de, sei lá, um peg two-way ali entre duas moedas, né? Na hora. E sabe o que é engraçado, cara? Eu tenho um amigo, o Thiago, que trabalhou na Tempest já também, e que hoje em dia ele trabalha numa empresa de auditoria de contratos de criptomoedas, né? de criptomoedas. Então, assim, ele pegou toda a experiência dele de hacking, de pentesting, etc., de 15 anos, pegou isso e está aplicando nessa área que é uma área nova. E muitos dos padrões se repetem. Sei lá, você não validar corretamente a entrada que vem do usuário, o básico da segurança, né? SQL injection, passa aspas, esse tipo de coisa. Acontece também. O básico sempre ele permanece ali Os acontecendo. padrões de erro, os padrões de ataque, eles se repetem, mesmo que num campo completamente diferente. Então, assim, você manipular a entrada para mudar o comportamento, né? Por exemplo, race conditions, né? Roubo de sessão. São todas coisas que acontecem na web e acontecem também no mundo das criptomoedas e dos smart contracts. De uma forma completamente diferente, mas se você olha o conceito, ele também é aplicável Se lá. repete. Então, não se esgota esse negócio. Não se esgota. Cara, que aula. Ô, Lincoln, que aula, né? Eu falei pra vocês, que momento, cara. Ô, Lincoln, a Tempest faz um movimento de investir muito nesse lance de universidade, faculdade, base. Por que isso é importante? E aí agora a gente está falando com o nosso público acadêmico mesmo. Você acabou de falar sobre a questão das pessoas multidisciplinares, isso é muito bacana, as pessoas ouvirem, né, a audiência ouvir sobre isso, mas a gente já vê bons frutos sobre isso. Eu até recebi uma mensagem hoje, o cara falou com você em Recife, não conhecia de só, que ele ficou encantado e agora ele tá com a gente. Eu falei, cara, Olha que aí, legal. que legal. É muito legal quando isso acontece, né, cara? Isso não tem valor, de verdade. Exatamente. Assim, Mas por quê? Ouvindo de você que nasceu, inclusive, você traz esse testemunho que a empresa nasce dentro de um centro de estudo. Por que isso é importante? Cara, assim, isso é importante por vários aspectos, assim. Eu vou começar pelo lado empresa e depois pelo lado país, certo? Institucional. Institucional, assim. Eu acho que primeiro pelo lado empresa, se você não está formando profissionais, você não está perpetuando uma cultura técnica e alguns tipos de expertise técnico, e você tem muita dificuldade para resolver um problema crônico da nossa área, que é de falta de pessoas. Então imagina, a empresa, hoje a gente tem 600 pessoas, alguns anos atrás a gente era, sei lá, 50, 100 pessoas, a empresa passou por um processo de crescimento muito intenso, você precisa de gente boa, qualificada, ética, com tudo. E assim, se cada vez que uma pessoa sair da empresa, você for buscar alguém no mercado, isso é muito complicado para uma empresa. O overhead, achar alguém, trazer, etc, etc. Então, o primeiro motivo que foi o trigger para a gente começar a investir nisso tem a ver com
olha, a empresa tem um problema de pessoas. A gente precisa conseguir montar um pipeline de gente aqui, de modo que toda vez que a gente fecha um contrato novo, que a gente vai expandir para outro mercado, outro país, a gente não tenha que, de uma hora para outra, ter que achar 20, 30 pessoas no mercado do dia para a noite. A gente já tem que ter aqui uma formação, uma categoria de base aqui, de alguma Acontecendo. forma, Isso é bom, acontecendo para a gente poder puxar essas pessoas. Os Então, meninos de Cotia aí. né? exatamente, exatamente. Então, assim, esse foi um primeiro pilar da coisa, sabe? Assim, a gente viu que, olha, a melhor forma da gente resolver vários problemas é a gente ir para a base. A gente resolve o problema de fit de cultura, a gente resolve o problema de formação técnica, a gente resolve o problema de ter os profissionais na hora que a empresa precisa tê-los, que a gente está ali sempre formando. Então, assim, eu acho que a gente foi acho que foi a primeira empresa que fez isso de forma estruturada, em escala, né? Então, a gente tem vários programas para isso hoje em dia. A gente tem o programa de trainee, por exemplo, um programa que a gente tem um monte de super orgulho, assim, programa de estágio da gente que a gente acontece em geral 2 vezes por ano, são 3, 4 mil candidatos para 30 vagas. Então, assim, é um percentual altíssimo, assim, né, de concorrência, digamos assim, para a coisa. A gente se espantou com isso, a gente não tinha nem noção de que teria essa quantidade de gente interessada no tema. A gente começou a fazer isso, a gente começou a ver, putz, espera aí, eu não quero... Tudo bem, tem 4 mil, eu só estou contratando 30, mas espera aí, eu quero manter contato com esses outros 3.970 aqui. Esse é o pessoal do futuro, pô. Esse aqui é o pessoal que eu quero continuar a desenvolver. Então aí a gente foi criando outras formas de se aproximar disso. A gente montou o programa Evoluir, né? Enfim, o Tempest Academy, uma série de coisas para se conectar na base. Então, assim, a primeira motivação de por que é importante do ponto de vista empresarial, é algo que sustentou o nosso crescimento de forma consistente por muito tempo, porque a gente conseguia crescer e ter ali um pessoal já dentro da empresa de alguma forma. Segundo, e aqui eu acho assim, você tem muitos security officers e CISOs aqui assistindo esse podcast, a gente sempre reclama que falta gente no mercado, que não tem mão de Exatamente. obra, como que a gente acha as pessoas, não tem gente, eu procuro, não tem gente, os salários assim, etc. Onde que eu acho, como que eu faço, tem muita rotatividade, etc. Primeiro assim, todo mundo tem esse problema. Tem esse problema aqui no Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo tem uma demanda por gente boa em cibersegurança. O que eu acho que é algo que ajuda a transformar o mercado é as pessoas que estão em condições de influenciar isso darem um passo nessa direção. E aí vão ver o tamanho do efeito que de fato elas têm, um pouco como esse teu testemunho aqui. Às vezes é uma oportunidade, às vezes é uma porta aberta, às vezes é um estímulo, vai variar de empresa para empresa, de situação para situação, mas assim, se a gente quer resolver o problema da falta de mão de obra qualificada em cibersegurança, só tem uma pessoa, um conjunto de pessoas que vai resolver isso, que somos nós, que já estão nesse mercado e que já tem essa experiência, assim, não vai vir um salvador da pátria aqui, o super-homem, que vai resolver isso não, assim, é a gente que vai resolver esse negócio. E aí, enfim, a maioria das empresas tem muito mais condição de contribuir para isso do que acham. Pô, trazer um estagiário, trazer um jovem aprendiz, trazer, sei lá, movimentar isso de alguma forma, seja pela iniciativa do Security Officer, seja através de um programa mais estruturado, são coisas assim que geram um efeito que vai se multiplicando, sabe? E que no final das contas é muito positivo para o nosso mercado, muito positivo para o nosso mercado. E aí um terceiro elemento disso, pessoal, assim que eu comentei assim um pouco antes, é assim, essa convicção minha, e que assim, era uma hipótese, agora é uma convicção, porque eu já vi ao longo de 25 anos, que cara, tem gente boa em tudo que é lugar. Tem gente boa que não sabe quão boa que é. Assim, de verdade, assim, tem, putz, aquele menino, aquela menina lá do interior do Goiás, que você, assim, fora de um grande centro urbano, longe de uma faculdade de computação, fora dos estereótipos, fora dos esquadros. E aí quando você acha uma pessoa dessa, você vai conversar e diz, putz, essa menina é brilhante, esse menino é brilhante, sabe? Tem gente boa em tudo que é lugar, de um jeito que muitos são tão bons que nem sabem quão bons eles são. Ou eles ou elas são. E aí o que é que falta? Falta, eu acho, catalisadores ou rampas de acesso para esse pessoal
entrar no mercado, ter uma atração e pô, começar a se desenvolver. Às vezes é só essa primeira milha que falta. O pessoal do Mente Binária, eles têm um programa fantástico chamado 0 a 1, Sim. né, que é um projeto em que eles pegam pessoas assim que nunca tiveram acesso a isso e vamos tirar esse pessoal do 0 para trazer para o 1, para ser o primeiro passo ali. É fantástico isso, assim, porque muitas vezes é esse primeiro passo que de fato falta. É a oportunidade. É a oportunidade, é o caminho, é uma Conhecimento, rua, né? é uma Trazer a luz, né? indicação, uma luz. Às vezes é tão simples quanto um estímulo, é um vai que dá, sabe? É, Assim. exato. E assim, é claro que isso não é garantia de nada, mas esse empurrão, essas conexões assim que quando você consegue fazer, quando você começa a ver o efeito que isso dá, como esse testemunho que você acabou de fazer, pô, é muito gostoso, cara. Assim, Transforma muito. transforma a pessoa, transforma você. Você vê outras oportunidades, você começa a enxergar outras coisas. Então, assim, eu acho que esse é um negócio que é importante para as empresas, é importante para a comunidade de cyber de forma mais ampla, importante para o país. A gente precisa ter gente boa desse negócio, porque daqui a 10, 15 anos só vai ter isso, pessoal. Assim, tipo, se não tiver, assim, vai dar M, assim, sabe? A gente precisa ter gente que consiga trabalhar com isso. Inteligência artificial não vai resolver esse problema, vai precisar sim de gente que tenha esse conhecimento. E não adianta ficar buscando fora ou buscando sempre nos mesmos lugares. Assim, o país é gigantesco. E a maioria das empresas, por comodidade, processo, cultura, sei lá o que, vai buscar nos mesmos lugares. Então, pô, se você é a empresa de São Paulo, você vai buscar, sei lá, na USP. Se você é de Recife, você vai buscar na Federal de Pernambuco. E tem gente com outros perfis aí, que muitas vezes estão fora desses lugares também e que são brilhantes, sabe? É oportunidade. É oportunidade. Gera até uma dificuldade, Lincoln. Eu já participei de alguns processos que você acabou de falar, né? 30 pessoas. 30 pessoas está falando de um total que é para distribuir vários times. Aí você vai pegar duas daquelas 30. E, cara, o tanto que a gente quebra a cabeça. Porque você vê as pessoas muito boas. As pessoas são boas mesmo, assim. É um nível muito hard, assim, de... As pessoas estão se preparando e isso é muito bom. Porque foi o que você falou. Tem pessoas boas em todos os lugares, isso é muito legal. Isso testifica todos os lugares. ponto. Exatamente, assim. E assim, o negócio é achar esses pools de talento e criar pontes para esses caras estarem em contato com a sua empresa, com a sua organização. Exato. E aí, claro, você tem que alimentar isso. Né? Assim, não pode ser uma coisa, fui lá, fiz uma visita uma vez. Não, você tem que, de alguma forma, alimentar isso, porque é que nem o exemplo que a gente estava falando de como a Tempest foi importante na cena pernambucana ali de segurança, né? Sim. Se a gente tivesse ido lá um mês, feito uma palestra, depois nunca mais tivesse aparecido, putz, não teria o mesmo efeito. Mas o fato da gente estar ali movimentando, acessível, né, sem perder contato, isso pode ser através de evento, isso pode ser através de um podcast, isso pode ser através de um meetup, isso pode ser de N formas diferentes, sabe? Mas eu acho que manter a chama acesa. A resiliência. Manter a chama acesa. Porque quando tem uma chama acesa, pô, quem quer vai ser atraído naturalmente para a coisa. Às vezes é só isso que precisa. Você precisa estar no lugar certo e acender uma vela. E aí as pessoas que estão ao redor vão dizer, opa, tem uma luz ali, vou me aproximar. E aí a coisa começa a girar. Assim, às vezes é tão simples quanto isso. Sabe? Às vezes não, mas às vezes é. Às vezes a gente usa uma expressão no futebol e aí eu só quero que você reforce isso para todo mundo que está assistindo a gente agora. A base vem forte, né? A base vem forte, cara. Cara, a molecada de hoje em dia é ninja. É ninja. Assim, pô, assim, ainda bem que eu já tenho 45 anos hoje em dia, cara. Porque se você tivesse que fazer o que esse pessoal tá fazendo com aquela idade, eu não passava não, assim. Porque é um pessoal que digital, que já nasceu digital, ou que já está na cultura digital, assim. Então tem coisa que é nativo, assim, que você vai explicar para alguém que não pegou isso desde o começo. Cara, essa molecada hoje, um monte de menino, um monte de menina que já nasce digital, que já tem, assim, uma percepção intuitiva do valor de dados. Tipo assim, quando eu vou falar com minha mãe ou com meu pai sobre o assunto, aí vem aquela, mas por quê? Qual é o problema disso aqui? Qual é o problema de alguém ter acesso às minhas fotos ou não sei o quê? Fala isso para um adolescente de 12, 13 anos, cuja vida tá no WhatsApp, no Insta, no TikTok. Cara, isso aqui é minha vida. Meus dados, né? Minha presença online aqui é minha vida. Exatamente. Todos os meus amigos, todas as minhas relações, todas as minhas conversas, toda a minha intimidade está aqui. Então o pessoal já tem, assim, na pele
um valor pelo negócio, sabe que é importante, não precisa explicar, a turma já É sabe. muito louco isso. É né? muito louco, cara. Eu tenho na família um exemplo. A minha cunhada, ela tem um sobrinho totalmente fora da área. E aí no final do ano a gente tava na praia e ela pegou. Meu sobrinho falou assim: Tio, eu tava querendo montar uma máquina com sistema operacional XPTO, porque eu preciso fazer um acesso remoto com um amigo meu. Eu falei, acesso remoto, velho? Como assim, né? Quem é você, né? Eu tenho 9 anos. Eu falei, 9 anos. Eu falei, É, cara, tá vendo, evoluído, cara? né? é Cara. umas coisas que você ouve e você fala, como O que assim? que tem cara? no Yakult dessa galera? Exatamente. Eu não sei o que é, mas manda pra Tempest, cara. É bem por aí, Ô, cara. Lico, agora você vai. A gente remeteu a primeira pergunta lá. Deixa eu falar. Termina aquela história do menino Lincoln. Hum. Como que foi pro menino Lincoln com a polícia batendo lá? Eu sei que era um outro tempo, como você colocou, mas como que foi isso pra você? Até pra você, eu sei que é uma questão pessoal, lógico, que tem coisas que você vai abrir, mas como foi pra você lidar com isso? P- de novo, diante de uma situação ali que não era comum pra você e você era outro tempo, você também Era talvez mesmo não tempo, tinha a é. dimensão do negócio. É. Cara, assim, isso foi em 95, Muito tempo, né? 10 velho? de junho de 95. Eu lembro desse. Eu tinha. Caraca, até a data. Amigo, você lembra dessas coisas. No dia que alguém fazer assim, você lembra, tá? Você não esquece. Eu tinha Era 17 básico. anos. É. Era a base. Eu tinha 17 anos ali. Aí, assim, pô, comecei a usar a internet ali com 92, 93. Já era 2, 3 anos pra frente. E assim, a essa altura do campeonato, assim, o que eu fazia ali já era uma visão assim do tipo como é que eu mantenho o meu acesso e tal. Então, assim, de novo, eram tempos diferentes, assim, não tinha esse negócio de apagar dado, fazer deface, não tinha nada disso, assim, Era tipo, outros era, tempos, né? era de fato outros tempos, muito mais ingênuos, né, naquela época e muito mais, assim, Obsoleto a palavra, será ou não? eu não sei se é obsoleto, eu acho que era assim, mais tipo, movido pela curiosidade, porque hoje em dia, Tem um motivador a mais. Né? exato, hoje em dia pô, é uma indústria, então assim, isso aqui é uma carreira, né? Pô, você posso pegar isso aqui e me desenvolver profissionalmente, ou então, Sim. putz, de repente se eu tomo o caminho errado, você vai bater no cybercrime ou na fraude. Tem outras coisas que vão puxando você para vários lados. Naquela época não, era literalmente sabia o que estava acontecendo. Assim. Aventura, total. Então assim, quando saiu o negócio no jornal, a turma não sabia o que era uma conta de e-mail. Caraca. Então saiu no jornal conta bancária. De que eu tinha acessado a conta bancária do governador lá da época, sei lá. E disse, não, foi uma conta de e-mail, mas ninguém nem sabia o que era uma conta de e-mail. Né? Então, assim, Caramba. para você ver como essa Caramba. coisa era naquela época. Então, assim, como foi, assim, bom, já estava ali há vários anos, eu já estava, assim, enfim, eu tinha criado uma conta de aluno para mim na faculdade, eu acessava o e-mail, Caraca, eu cara. eu não estava nem mais com backdoor, assim, eu já, tipo, tinha A faculdade era quase sua. Já. eu já tinha, tipo, ó, eu sou um aluno, tô aqui no terceiro período e tal. E, obviamente, isso foi uma estupidez, porque foi assim que o pessoal identificou. Eles disseram, opa, aqui tem, no papel aqui das fichas de inscrição, tem 80 alunos e aqui tem 81 contas. Né? Eu, obviamente, fui estúpido, nem me atentei para isso. E aí o pessoal foi começar a investigar e viu e acharam. E assim, outros tempos, tá, pessoal? Assim, lembrando que... Tá totalmente claro. Né? Se fizer besteira, a casa vai cair, viu? Então, não Ó, toque, toque, toque. toque, 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 vai chegar. Então, assim, 10 de junho de 95, tava lá, obviamente, no computador. Por quê? Porque era um sábado. Que mais que o nerd Era um faz? sábado? Era um sábado. Então, assim, o que se faz lá no computador? Caraca. Aí bate na porta lá de casa, aí daqui a pouco passa meu irmão, aí ele volta com minha mãe, aí depois passa meu irmão e minha mãe, aí volta com minha mãe e com meu pai, aí daqui a pouco eles chegam ali na porta e dizem, ô Cris, tem um pessoal aqui da Polícia Federal que diz que precisa levar todos os computadores aqui de casa. Você tá sabendo de alguma coisa? Aí eu, ops, né? A Caraca. casa caiu, né? Esse é o momento, a casa caiu, assim, merecidamente. A casa tinha mais é que cair mesmo, e se alguém estiver fazendo besteira por aí, a casa vai cair, viu? Não faça. É exatamente o que você falou. Hoje são outros tempos, né, Lincoln? Hoje tem uma indústria funcionando, né? Hoje tem uma indústria funcionando, as consequências são outras, o conhecimento é outro. Assim, isso foi em 95, eu tinha 16 para 17 anos.
Aí, assim, obviamente que eu era menor naquela época, então, enfim, não teve nenhuma questão, enfim, legislativa e tal. Depois que eu virei maior de idade, entrei na faculdade, ali no curso de Ciência da Computação, de onde eu tinha entrado, inclusive. Já tinha matrícula aí. Foi aquela situação, aquela coisa muito esquisita, tal, não sei o quê, mas depois eu acabei estagiando com essas pessoas, trabalhando com essas pessoas, virando amigo, e assim, um tipo de situação que hoje em dia você não teria. E virou o defensor de tudo. É, Que a é, proteção que fala legal. com o Lincoln. tem que conhecer os dois lados, né? Então, assim, é algo que teve uma relevância ali naquela época, naquele momento, naquele universo. Não recomendo, não precisa. Se você é um garoto, é uma garota que gosta da área, tem essa curiosidade, etc. Putz, tem vários caminhos aí para vocês. Tem hackathon, tem, sabe, curso online, tem comunidades, tem uma série de coisas para você exercer essa sua criatividade sem se colocar em risco, sem fazer besteira, sem prejudicar o seu futuro. Eu tive muita sorte, cara. A verdade é essa. Eu tive muita sorte que foi numa época que, assim, isso não era tão prejudicial e, obviamente, ficou claro ali também que eu não estava vandalizando nem nada, nem etc. Enfim, coisa ali movida por uma curiosidade mesmo. Mas se isso acontecesse hoje em dia, isso não colava mais. Assim, São outros assim, tempos não de existe verdade. mais desculpa Sim. hoje em dia, mesmo para curiosidade. Você tem outras coisas, tem o código-fonte do Linux hoje em dia que você pode baixar e né, mexer, tem N outras coisas. Então, mas assim, foi um evento e por muito tempo eu não falava sobre isso. Assim, é uma história que eu conto muito raramente, assim, porque primeiro, quando a gente começou a Tempest, tinha a ver, tinha, porque o meu background, obviamente, influenciou ali de alguma forma o fato de eu já ter um conhecimento e tudo Sim. mais, etc. Mas era algo que, assim, primeiro a questão ética sempre foi, assim, fundamental dentro da Tempest, né, comigo, com o Evandro, com o Kiko, assim, sempre ali desde o começo, né, uma questão de postura, uma questão, né, de valores mesmo. Isso Você é tem, muito claro até hoje. até hoje, né, se a gente fala disso, a gente reforça isso, a gente tem uma série de medidas em relação a isso. E segundo, porque o que a gente fosse fazer na Tempest não podia ser baseado nisso, nessa experiência. Tinha que ser por conta da gente estar entregando valor, por conta da gente estar resolvendo um problema. Não podia ser baseado numa história, né, de anos atrás. E quanto mais tempo passa, mais longe fica. Né? A gente está falando de algo que literalmente há quase 30 anos Quase atrás. 30 Eu tenho anos. 45 hoje, eu tinha 15 anos naquela época. Então, assim, putz, até eu me espanto quando eu falo isso. Sabe? Não parece, meu velho. Ô, Lincoln, a gente tem um amigo em comum, né? A gente tava falando, ligamos aqui, gente, pra ele, em videoconferência. Rafael Silva. Glorioso Tem Rafael uma Silva. grande... Cara, esse cara tem uma grande importância na minha carreira. E aí eu queria... Ele vai vir pro Brasil, ele vai vir no TechSec. E a gente talvez vai fazer esse plot twist, né? Será que ele sabe falar português ainda? É, já não. esqueceu, tá lá nos Estados Ele Unidos. só manda já. hello agora. Só manda hello, e- how are you agora. Mas fala pra gente uma história que você tenha com o Rafael Silva. Nossa. Que não seja, talvez, proibida. Tá, peraí, deixa eu descontar aqui 98% das histórias dele e pensar numa história apropriada para menores. Rafael, assim, Rafael é um cara engraçado porque ele tem várias facetas, né? Ele é hacker, ele é empreendedor, Surfista. ele é surfista, ele já foi peão de boiadeiro, pra quem não conhece, essa aí nem todo mundo conhece, mas ele derrubava... aí, velho. Exatamente, vocês perguntam isso aí pra ele, aí ele derrubava, não sei se era vaca ou bode, ou sei lá o que Ô, que louco, era, isso eu mas sabia era, ele não. fazia rodeio, essas coisas e tal. E isso era, sei lá, 2004, 2005, e ele trabalhava com a gente e ele era pentester, né? Um dos nossos melhores pentesters ali na época. E ele chegou um belo dia, enfim, ele tava fazendo um projeto com o cliente e tal, etc, né? E aí o projeto era para entregar daqui a, sei lá, 3, 4 semanas. E ele chegou um dia, não foi nem para mim isso no começo, foi para Evandro, depois eu me envolvi. E aí ele chegou para Evandro dizendo, ó, tô aqui, tô fazendo o projeto, adoro trabalhar aqui, tô entregando o projeto, etc, mas tem um problema. O problema é o seguinte, surgiu uma oportunidade de eu ir para um campeonato de surf em Bali, ou era Indonésia, sei lá, do outro lado do mundo, assim, muito longe.
E, tipo, assim, eu vou, já comprei a passagem, Caraca. se vocês quiserem me demitir, me demitam. Mas eu adoraria continuar aqui, eu adoro trabalhar aqui. Por favor, não me demitam. Mas eu vou. Puta. Aí a gente chegou assim e disse, porra, bicho, que situação aqui. A gente gosta de você, você gosta da gente. Né? Você quer trabalhar aqui, a gente quer que você trabalhe aqui. Mas você quer ir pro campeonato de surf e tá pedindo demissão pra ir pro... Como assim, cara? Que é isso aqui? Quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, né? Calma, peraí, vamos conversar, senta aqui. E aí a gente vai conversar e tal. Mas assim, aí no final a gente acabou, e aí disse ele, só, faz o seguinte, cara, entrega o projeto que você tá, vai pro outro lado do mundo, faz o campeonato, depois você volta, vida que segue e tal, etc. Aí a gente acabou conseguindo se resolver, mas assim, pra você ver como é É o desafio da gestão também, né, Nick? Pô, também, né, com certeza. Ainda mais naquela época e ainda mais com personalidades voláteis como a gente tem no mundo de hacking e de cyber. Mas mostra também um pouco isso, né? Assim, que especialmente quando você está falando de um tipo de talento mais difícil, você tem que sacar a cabeça do profissional, sacar o que move aquela pessoa. Se fosse para talvez um departamento de RH mais tradicional de um grande corporate, ia dizer, ok, assina aqui, tchau, um abraço, vou iniciar um processo de seleção. A gente ali, pô, não só valorizava, mas conhecia a pessoa e sabia que ele estava falando a verdade quando ele disse que queria continuar a trabalhar aqui. Mas que ele também estava falando a verdade quando ele queria muito, muito, muito ir para o campeonato de surf na Indonésia. História legal. Então ele E foi aí e a voltou. história, olha que legal, né? Às vezes ali poderia terminar a história dele no mundo da segurança. Poderia. Ele ia ser talvez um Medina. Por exemplo. Putz, perdeu a oportunidade, hein, Rafael? Tudo bem que tá tudo certo com o pescador, com o No Before, mas, pô, né, Medina, veja bem. Muito bom. Vamos para o momento Hacker Rangers? Bora o momento Hacker Rangers. Boa. Então, gente, você aí que acompanha já sabe do momento Hacker Rangers. A Hacker Rangers agora no LinkedIn tá postando lá a pergunta do momento Hacker Rangers. Se você acertar, você concorre aí a 80% de desconto no curso de Security Awareness Officer, de formação aí em conscientização, e também no curso de Contra-Engenharia Social. Fechado? Corre lá, então pergunta na tela. O que faz um adware? Opção A. Bombardeia os usuários com os anúncios indesejados e ou maliciosos. B. Atua como um assistente virtual, fornecendo informações úteis de produtos interessantes. Ou C. Aprimora a performance de softwares de propaganda oficiais. Então corre lá agora no LinkedIn da Hacker Rangers. Não se esqueça de, quando responder a questão, adicionar ali as hashtags TechSecPodcast e Momento Hacker Rangers. É isso. Corra. É isso. Estamos chegando no final, Lincoln. Muito legal, cara. Brigadão, a gente tem agora um momento aí, bora conscientizar. Boa. Que é a tua mensagem para o público, inspiracional, motivacional, a mensagem que você decidir. Beleza. Bom, para pegar o gancho aí de coisa, tem que olhar para a câmera? Não? Isso aí. Olhar para a câmera aqui, então. O treinamento de podcast aqui, né? Pessoal, assim, pegando o gancho aqui do que a gente falou agora, eu acho que cibersegurança é uma belíssima opção de carreira, é uma linha de trabalho que, assim, sempre tem novidade, tem propósito. A gente está falando de, né, enfim, defender pessoas, evitar situações aí que acabam com a vida das pessoas e tudo mais. Tem uma atuação enorme. Então, assim, acho que meu recado, pedido, sei lá, desejo aqui é que, assim, quem se interessa pelo assunto, acha interessante, viu no filme, acha bacana, será que dava para entrar nessa área? Venham, sabe, assim, não precisa, eu acho, ser aquele cara especialista de TI, aquela menina especialista de TI, dá para ter vários outros perfis, essa questão de comunicação, essa questão de outros perfis de cibersegurança são muito necessários para o mercado. Então eu acho que é algo que, se você está aí olhando meio que de longe para essa área de alguma forma, se joga,
venha, procura seus acessos, procura rampas, procura formas de entrar com isso, que cada vez mais o mercado vai precisar desse perfil. Não só do perfil tradicional, do nosso comum, mas também desses novos perfis, dessas novas perspectivas. A gente precisa de outros pontos de vista, outras perspectivas dentro da área. E se você é um security officer, um gestor, alguém que está numa posição de criar um tipo de acesso ou facilidade, experimenta alguma coisa, seja lá o que for. Patrocina uma turma de formação do Mente Binária, abre uma vaga de estágio e pega alguém para mentorar, vai falar num evento que não seja da nossa indústria, né? Vai falar num evento de faculdade, vai falar num evento, sei lá, de uma escola. Tem muita curiosidade sobre a área de atuação da gente hoje no mercado. E, assim, os porta-vozes dessa coisa toda somos nós, certo? Assim, a gente tem aqui, dois excelentes porta-vozes que divulgam e que amplificam esse negócio. E eu acho que isso pode ser feito por cada um dentro ali do seu raio de ação. E quando isso começa a acontecer, vocês vão ver rapidamente que tem um efeito de catalisador aí acontecendo e que é muito bacana, sabe? Eu acho que o caso aqui que você contou hoje é bem um exemplo disso. Então, acho que essa é a minha mensagem. Venham para a Cyber, não se intimidem se vocês não forem da área de tecnologia, tem muita demanda para outros perfis, e se você já está numa posição que você consegue abrir uma porta, criar uma rampa de acesso, influenciar alguém, catalisar alguém, faça, que vai ser massa. É isso. E o que você achou desse papo? Achei muito legal, cara. Gostou? De verdade mesmo. Assim, perguntas boas, papo bom com gente boa. Isso aqui é bom. Que massa. Me chamem sempre que quiserem aí. Ainda mais se for pra contar a história do Rafael, viu? Assim, se tiver uma versão não censurável, aí eu vou tirar aqui do bolso uma Tem listinha. mais, né? O baú é grande. Lincoln, muito obrigado, de verdade, Obrigado a vocês pelo Obrigado. convite, pessoal. Super Obrigado. prazer. pelos ensinamentos, pela história, por nos inspirar. Eu vou falar por mim mesmo. Como o Gustavo falou, há muitos anos atrás, eu tinha o sonho de trabalhar na Tempest. E aí não é porque eu tô na sua frente, não, mas é muito legal a gente entender como essa história aconteceu, quando ninguém acreditava, que você falou, tipo, vocês que tinham que acreditar, e hoje tomou a proporção que tomou, Hoje tem impacto. outras pessoas que acreditam também, né? Exatamente. Isso é legal. Isso é muito legal. Então, obrigado verdade. por isso. Parabéns pela história, pela sua história, por promover a segurança de uma forma tão Vai me fazer consolidada. chorar aqui, cacete. Já tá me Não. exploitando, tá vendo? Olha o injection Mas aí é verdade, rolando. Ó. mas é Já verdade. vai, porra, né? Mas é verdade. Obrigado, meu velho. Cara, obrigado a vocês. Super convite, prazerzaço. Bom demais. E continuem. Continuem que tá dando certo. Show de bola. Muito obrigado. Depois disso aí, cara, a gente vai ter que continuar mesmo. Continuem. Vocês são empreendedores, cara. Isso aqui é um empreendimento. Sim. Vocês são empreendedores. Lincoln, muito obrigado. É isso então, gente. Muito obrigado aí aos nossos parceiros. Fiquei até emocionado nesse final, viu? Hacker Rangers e G2 brindes personalizados. Não se esqueçam, gente, de curtir, de compartilhar, de se inscrever para ajudar a gente a disseminar ainda Verdade. mais essas informações. Fechado? Comenta aqui o que você achou. Acredito que muitos Tempesters estão assistindo a gente. É verdade. Então comentem e aproveitem para se inscrever também. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar.